Olá, boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade na nossa leitura do livro Disciplina Cristã. Aqui, o tópico de hoje desse livro é comentários finais. Lembrando os irmãos que tiverem comunhão, quiserem comentar alguma coisa ou corrigir, por favor, fique à vontade. Também os irmãos, as irmãs tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu volte, para reler algum ponto aqui, fique à vontade também. Vamos lá, vamos dar início. Comentários finais. Nesse caso em que a disciplina da Assembleia tenha se tornado necessário, as decisões de uma Assembleia, nem preciso dizer, não são infalíveis. Afirmar a infalibilidade de tais decisões seria nada menos do que estar no caminho certo para Roma, ou seja, para uma chamada igreja infalível. Do lado de Deus, tudo é perfeição e infalibilidade. Mas e quanto ao nosso lado humano? Aqui tudo está sujeito ao fracasso, seja um único crente ou uma assembleia de crentes. O infalível Espírito de Deus habita no crente. Isso faz do crente um papa infalível? O Espírito Santo habita na igreja ou assembleia. Isso a torna uma igreja ou assembleia infalível? Jesus Cristo, nosso bendito e infalível Senhor e Mestre, está presente no meio dos seus dois ou três que estão reunidos ao seu nome. Sua presença torna seus servos infalíveis porque estão reunidos ao seu nome? Dificilmente poderia haver uma falácia maior e mais perniciosa. Podemos com certeza presumir que dois servos derrotados de Cristo, como Paulo e Barnabé, na manhã do dia registrado em Atos 15, foram reunidos ao nome de seu mestre celestial comum, orando por sua direção. Antes de iniciarem a jornada com Marcos no dia seguinte. Mesmo assim, eles se desentenderam no caminho e se separaram. Eles deixaram de se amar porque posteriormente surgiu uma forte disputa? Certamente não. Talvez o apóstolo e seus companheiros de trabalho tivessem omitido em sua oração pela jornada o importante pedido de bondade fraternal, paciência e abnegação.
que quero afirmar é simplesmente isto, que o Senhor, ao prometer sua presença graciosa aos seus 2 ou 3 reunidos ao seu nome, certamente não transmitiu a ninguém que sua presença, por mais abençoada que fosse, tornaria aqueles 2 ou 3, ou qualquer número deles, infalível em suas deliberações, decisões e ações. Por mais disposto e pronto que ele esteja para guiar pelo Espírito Santo aqueles que realmente estão reunidos ao seu nome, que é exatamente a questão da qual tudo depende, tudo depende. Mas em nenhum lugar de sua palavra o Senhor nos promete infalibilidade, seja em relação aos nossos pensamentos ou palavras, às nossas decisões ou ações. Aquele que sonda os rins e o coração conhece muito bem o elemento romanista, tão inerente à natureza caída do homem, para nos dar tal promessa. Mesmo naqueles abençoados dias de Pentecostes, quando era um o coração e a alma dos crentes e o Espírito de Deus habitando na igreja com o poder desimpedido, a carne e o coração maligno natural a- apareceram nos santos, não apenas no caso de Ananias e Safira, mas em outras partes da igreja em Jerusalém, quando surgiu o murmúrio de ciúme entre os cristãos, gregos e hebreus. Atos 6. Não, mesmo na Assembleia em Jerusalém, estando presentes os apóstolos e os presbíteros, surgiu uma não pequena disputa, capítulo 15. Mas, estando então desimpedidos o poder do Espírito Santo, do amor e de uma mente sã, a carne logo foi descoberta e silenciada. Mas como é em nossos dias? Dias da ruína geral da Igreja de Deus, quando mais do que nunca a verdade solene e humilhante se manifesta, a saber que o homem foi infiel e naufragou em tudo o que Deus havia confiado à sua guarda, desde o paraíso até o Pentecoste, e desde Pentecostes até agora. Certamente seria mais conveniente deitarmos diante de Deus com o rosto em terra, com a boca no pó, em vez de abri-la para reivindicar arrogantemente a infalibilidade para as decisões da Assembleia em meio às ruínas, as testemunhas mudas. Mas
eloquentes de nossa queda profunda. Quando, nestes últimos dias, ouvimos falar de um grupo de cristãos afirmando a orgulhosa reivindicação de infalibilidade para suas decisões eclesiásticas, fundamentada nas falácias mencionadas acima, temos todos os motivos para tremer por sua condição espiritual. Não ouvimos falar de cristãos de quem, de acordo com seu conhecimento da verdade, se poderia esperar coisas melhores, alegando a infalibilidade da Igreja através de raciocínios como este. Deixa eu reler de novo, que é uma pergunta. Não ouvimos falar de cristãos de quem, de acordo com o seu conhecimento da verdade, se poderia esperar coisas melhores, alegando a infalibilidade da Igreja através de raciocínios como este. O Espírito Santo, dizem eles, habita na Assembleia, e o Senhor prometeu sua presença no meio dos seus. Mesmo onde apenas 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, é evidente que o Senhor não pode guiar erroneamente o seu povo. Consequentemente, as decisões de uma assembleia, sendo a voz do Espírito Santo, devem necessariamente ser infalíveis. Ao mesmo tempo, por assim dizer, e em flagrante contradição com a afirmação anterior, é acrescentado: mas se acontecer de uma assembleia, no caso de disciplina eclesiástica, ter cometido um erro ao excluir alguém, aquele que foi assim erroneamente excluído, no entanto, teria que aceitar isso como vindo da mão de Deus e curvar-se diante dele. Ao recusar-se a fazê-lo, ele apenas manifestaria a sua vontade submissa e assim provaria que merecia o castigo. Ou seja, que a Assembleia, afinal de contas, deve ser considerada guiada corretamente, mesmo que não tenha justificativa para excluí-lo. Poderia haver uma prova maior da perversidade do coração natural. Poderia haver uma prova maior da perversidade do coração natural, mesmo nos cristãos, a menos que fossem mantidos
pela vigilância e pela oração, no humilde sentido de sua total dependência da graça de Deus que estabelece o coração? Disseram-me que um líder muito proeminente daquela seita religiosa disse que se alguém que tivesse sido injustamente excluído de uma assembleia caísse em pecado vários anos depois, isso justificaria a assembleia por tê-lo excluído anteriormente. Eu não teria acreditado neste relatório, tal expressão sendo um traje aos princípios mais simples da justiça natural, para não falar da verdade e piedade cristã. Se eu próprio não tivesse lido uma expressão bastante semelhante e equivalente do mesmo mestre em um artigo escrito e assinado e distribuído por ele mesmo. Não se pode, em fidelidade a Deus e ao seu precioso rebanho, pelo qual o bom pastor sofreu e morreu, passar em silêncio ensinamento como este, assiduamente divulgado. Ele é fiel, ele é fiel, embora tenhamos sido infiéis. Que sua graça ensine seus subpastores a ser exemplo ao rebanho, em vez de dominá-lo, como tendo domínio sobre a herança de Deus. 1 Pedro 5:3. Assumindo uma autoridade e infalibilidade que não vem nem de Deus, nem sua palavra, mas do mal que construiu o humanismo. Mais uma palavra sobre o caso de uma assembleia ter opiniões divididas no que diz respeito à necessidade de disciplina da igreja em alguns casos. Aqui, agir de acordo com o princípio da maioria, como nas reuniões seculares, seria evidentemente humano e, portanto, falso. Tem havido numerosas provas de que, nos assuntos da igreja, bem como nas questões seculares, a maioria nem sempre está certa. Ouvi falar de um caso em que um único irmão recusou seu consentimento ao julgamento unânime de todos os irmãos na Assembleia. Seus irmãos tiveram graça e fé quanto à direção do Espírito Santo e esperaram. Quando logo depois se tornou manifesto que o irmão único estava certo e os outros errados. A unanimidade
especialmente no caso solene de excomunhão de uma assembleia, parece muito desejável, e a espera no Senhor e na direção do seu Espírito não será decepcionada. Mesmo nos casos em que a oposição de um ou de alguns irmãos seja efeito da carne, o Senhor manifestará isso e removerá os obstáculos. Já está terminando. Vou ler só esse último pedacinho aqui. A questão da disciplina cristã é de tão grande e séria importância que não poderia ser deixada de lado com apenas algumas observações. J.A. von Fusek. E aqui a gente encerra este livro, né? Os irmãos e as irmãs conseguiram entender? Deu para entender a leitura? Jorge, nós deixamos esse restante para hoje, porque nós iríamos já, se eu não estiver errado, né, irmãos? Pela pesquisa, parece que vai até o 3 ou até o 4, né? Essa série desse livro aí, né? Disciplina Cristã. Nós finalizamos o 2 hoje, então a gente daria só continuidade. Eu vou estar tirando a gravação enquanto eu procuro o Disciplina Cristã, parte 3. Se algum irmão achar primeiro, por favor, coloca no, o link no chat, por favor. Certo, irmão? Vou tentar achar aqui também. Jefferson, eu estou olhando aqui no blog
Até então só estou conseguindo ver 1 e 2. Então, Dal, eu posso ter confundido com o lar cristão. Deve ter se confundido, porque aqui, ó, eu vou compartilhar para vocês verem aí. Certo. Porque o 1 e o 2 está embaixo e deveria ser, se tivesse 13 e 4, deveria estar logo no início. Espera aí. Tá, espera aí. Aí, disciplina cristã, 2 aqui, é. 1, disciplina cristã 1, e o 2. O 3 deveria vir aqui em cima, se tivesse. Deu para ver aí? Sim, Dal. Parece que não tem, não. Pronto, os irmãos quiserem já sugerir alguma leitura para a gente estar iniciando hoje também, a gente ainda tem mais de meia hora. Fique à vontade. Jefferson, eu achei muito interessante esse daí, vencendo, viu? Se outros irmãos aí pode ver também. Mostra aí, Dal. Ah, já vi, já vi. Se você quiser compartilhar, tranquilo. Qualquer coisa, você coloca o link aqui que eu abro. Mas aí, quem é que outros irmãos aí que estão em comunhão acham aí? Isaac, George, tinha alguma coisa em mente também? Por mim pode ser esse. A Renato, gente vai estar tendo ele. o Elton aí também. Então pronto, vou deixar aqui, já está compartilhado. Vou abrir aqui o primeiro tópico aqui. Você que sabe, Jorge. Quer continuar lendo? Quer que eu ajude? Como é? Posso continuar lendo, tranquilo. Tá, por gentileza, coloca o link no chat aí também, por favor. Tá cortando demais, Dal. Olha aí, Jorge. Agora tá centralizado. Agora cortou. Agora melhorou. Parece que só vai até aí. A gravação tá rolando, né? Pronto, Jorge. Pode ficar à vontade. Certo, vamos lá.
Então vamos iniciar nosso próximo estudo, né? O livro Vencendo. Vamos dar início. O primeiro tópico aqui é o vencedor. Primeiro eu vou ler o versículo aqui que o irmão cita aqui, né? Que é Apocalipse 3, versículo 12, que diz: A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e também o meu novo nome. Vamos agora para o comentário do irmão aqui. As palavras ao que vencer em Apocalipse 2 a 3 deveriam ser ao vencedor, isto é, a pessoa já está participando disso, o que significa que a ação de vencer já é a sua parte, enquanto que aquele que vencer, como um tempo verbal, pode adiar a conexão da ação com a pessoa até que toda a ação de superação, vitória, seja aperfeiçoada. Isso é muito importante lembrar nas cartas endereçadas às 7 igrejas e em todos os lugares nos escritos de João. Só um momento. O cristão como um vencedor. A palavra de Deus sempre supõe que o cristão desejará ser um vencedor e nos mostrará que é inteiramente possível para ele vencer. Nisto, o próprio Senhor Jesus é o exemplo supremo, pois ele diz: Ao vencedor, falo-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. No entanto, a palavra de Deus também fala de um cristão sendo vencido e nos alerta das consequências disso. Em 2 Pedro 2,19, nos é dito que de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Em Cristo, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Romanos 8,15. Mas somos trazidos para a liberdade dos filhos de Deus e, como tal, devemos caminhar por este mundo na liberdade e poder dessa posição. A instrução para o crente neste mundo é resumida para nós em Romanos 12, 21, onde lemos: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui encontramos os aspectos negativos e positivos do nosso testemunho cristão reunidos, e ambos são necessários se vamos mostrar a Cristo
em nossas vidas. Primeiro de tudo, como é que podemos não sermos vencidos do mal? Vencendo o mal. Em sua caminhada por este mundo, o crente é constantemente cercado pelo mal. Esse mal pode tentá-lo de diferentes maneiras, mas há três frentes no ataque: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o sistema de coisas iniciado por Caim e seus descendentes, que usaram suas energias para tornar esta terra tão confortável quanto possível na presença do pecado, mas sem Deus. Este conceito nunca mudou em seu princípio, e o mundo de hoje é essencialmente o mesmo em sua visão como era nos dias de Caim. Quão facilmente isso pode nos vencer como cristãos? Pois todos nós temos em nós aquilo que responde às tentações do mundo. Desde a época em que este mundo rejeitou o Senhor Jesus, Satanás é chamado de seu Deus e seu príncipe. E é Satanás que manipula o mundo dentro dos limites de Deus para alcançar seus próprios fins. Infelizmente, isso inclui procurar nos ocupar com o mundo e tudo que nele existe. O mundo. Em 1 João 2,15, nos é dito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Contudo, o cristão deve viver e se mover pelo mundo, pois estamos no mundo, embora não sejamos do mundo. Não existe apenas a sedução ou fascinação das riquezas, mas também os cuidados deste mundo. E ambos podem ser uma armadilha para o crente. De fato, os cuidados com este mundo é talvez mais sutil e perigoso, pois uma certa quantia é necessária em conexão com ganhar o suficiente para a vida e cuidar de nossos negócios de uma maneira ordenada. É preciso verdadeira dependência do Senhor e uma caminhada em comunhão com Ele para que os crentes usem deste mundo, mas não sejam encontrados se dispondo dele como se eu fosse seu. Primeira Coríntios 7:31. Quão encorajador é lembrar as palavras do Senhor Jesus, assim como eu venci. Apocalipse 3:21. A carne. Além disso, devemos lembrar que todos nós, como crentes, temos o velho eu pecaminoso, a carne em nosso interior. Embora estejamos posicionalmente mortos e ressuscitados com Cristo e mortos para o pecado, ainda temos em nós uma velha natureza que cobiça o mal. A carne também ama suas facilidades e o pensamento de que eu devo estar constantemente em guarda neste mundo
é desagradável para a carne. Existe a tendência de os cristãos adormecerem em vez de vigiarem. E é quando estamos dormindo que estamos prontos para sermos vencidos. Tudo isso é uma luta constante, pois quanto mais queremos viver para o Senhor, mais a carne se afirma. O diabo. Então, existe o trabalho direto do diabo a partir de sua posição como Deus e príncipe. Ele está constantemente buscando afastar os homens do Evangelho e roubar os crentes de seu gozo em Cristo. Verdadeiramente, ele é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Sabemos que ele tentou fazer com que o Senhor Jesus deixasse o caminho da dependência e da obediência quando tentou no deserto. O Senhor lhe respondeu a partir da Escritura e o colocou em silêncio. Mas muitas vezes em nós mesmos existe aquilo que ele pode usar para nos vencer. Seu tempo está se esgotando e seus ataques nestes últimos dias são tão frequentes e tão difíceis que alguns crentes simplesmente desistem e acompanham o fluxo do mal neste mundo. Concessões interiores. Finalmente, devemos estar atentos para aquilo que vem, não tanto de fora da profissão do cristianismo, mas de dentro. Desde os dias dos apóstolos tem havido um forte declínio na igreja e um abandono de muitas verdades. O Senhor concedeu graciosamente avivamentos e uma restauração daquilo que ele deu no princípio, mas isso requer energia espiritual para andar nestas verdades. A tendência na grande casa da cristandade é de fazer concessões, e isso também pode ser uma forte influência para fazer com que o crente seja vencido do mal. Em todas essas coisas, devemos lembrar que a obediência ao Senhor e a afeição por Ele nos capacitarão a sermos vencedores. Ele já venceu e podemos segui-lo nesse caminho. Como ele era superior a todas as suas circunstâncias, podemos viver acima de nossas circunstâncias, em vez de sermos controlados por elas. Vencendo o mal com o bem. No entanto, o testemunho cristão deve acrescentar algo, e isso é muito importante. Não basta apenas resistir ao mal e não ser vencido por ele.
Não nos contentemos em fazer isso e simplesmente vivermos uma boa vida. Moralmente corretas, tendo em vista irmos para o céu no final. Deus quer que sejamos testemunhas vivas no mundo. Ele quer que vivamos de tal maneira que não apenas evitemos ser vencidos, mas sim que vençamos o mal com bem. Isso requer energia espiritual acima e além daquela que é necessária para simplesmente resistir. Quando nosso Senhor estava na terra, ele encontrou todo o mal que havia acumulado por milhares de anos desde a queda do homem. Ele viu e experimentou exteriormente todos os terríveis efeitos do pecado neste mundo, tanto nos outros como dirigidos contra ele mesmo. No entanto, em tudo isto, ele não se deixou ser vencido pelo mal somente, mas venceu o mal com o bem. Quando ele viu homens famintos, ele os alimentou. Quando ele viu a doença e a morte, ele os curou e os deu vida. Quando ele viu homens como ovelhas sem pastor, ele os ensinou. No entanto, a suprema vitória sobre o mal com o bem foi na cruz, onde todo o mal se juntou. Todo o horror do pecado, todo o poder de Satanás, toda a inimizade do homem contra ele, toda a ira de Deus, toda a ira de um Deus santo contra o pecado, estava lá ao máximo. Ele triunfou sobre tudo e emergiu vitorioso sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Visto que Cristo obteve a vitória para nós, nós também podemos vencer o mal com o bem. É verdade que Deus não dá normalmente dons de sinais hoje, como o dom de cura, mas o seu poder é o mesmo. Pode haver mal no mundo e até mesmo na grande casa da profissão cristã, mas tudo isso não afeta a bondade de Deus e sua graça. O crente é chamado para caminhar por este mundo, não apenas evitando ser vencido pelo mal, mas distribuindo o bem e a bênção. Isso requer mais energia espiritual do que simplesmente não ser vencido pelo mal. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para nos capacitar a vencer o mal com o bem. O mundo pode estar contra nós, mas ao desistirmos do mundo, desfrutamos do amor do Pai. 1 João 2,15. Se a carne ainda está lá para nos tentar, temos o Espírito de Deus dentro de nós para que não façamos as coisas que a carne quer. Gálatas 5,17. Se Satanás está ativo em todos os momentos, sabemos que, para isso,
o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, 8. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos por nós. No entanto, precisamos de pelo menos 3 coisas em nossas vidas cristãs para nos apropriarmos desse poder e sermos vencedores. Três requisitos para vencer. Primeiro de tudo, precisamos de obediência implícita. Todo fracasso em nossas vidas como cristãos, ou mesmo antes de sermos salvos, em última instância, brota da nossa incredulidade na bondade que está no coração de Deus. Como pecadores, pensamos que seremos mais felizes se vivermos em nossos pecados. Como crentes, não seguimos a Cristo plenamente, porque pensamos que Ele não pode satisfazer completamente o nosso coração. Não é o conhecimento que mais precisamos, mas a obediência àquilo que sabemos. Então, se formos obedientes, descobriremos que a qualquer que tiver-lhe será dado. Segundo, precisamos de comunhão verdadeira com o Senhor e de ter nossas afeições atraídas a Cristo. O motivo mais forte para um crente vencer o mal com o bem é uma percepção do amor do Senhor em seu coração. Só então nossas vidas não será tão influenciada pelo que encontramos, mas ela será antes caracterizada pelo que nós trazemos. Não iremos desmaiar nas dificuldades do caminho, pois estaremos olhando para Jesus. E considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Finalmente, precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11. Nenhuma parte deve estar faltando, pois o inimigo sabe bem como se concentrar em nossos pontos fracos. Se formos capazes de resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, Efésios 6, 13, devemos estar dispostos a usar a armadura que Deus proveu para resistir aos muitos ataques que vêm contra nós. Resistir no dia mau não é vencer o mal, mas é, tendo feito tudo, ficar firme. É vencer o mal com o bem. Paulo traz isso diante de nós neste capítulo, Efésios 6, pois depois de detalhar as várias partes da armadura que nos permitem resistir, ele pede oração para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho,
Efésios 6:19. Verdadeiramente um vencedor. Que esta seja nossa oração hoje. O vencedor nas 7 igrejas. Podemos ver o vencedor em Apocalipse 2-3. De 3 maneiras: histórica, profética e moral. Vamos considerar o vencedor em cada uma das cartas do ponto de vista profético. Éfeso. Éfeso retrata o início do período da igreja. É o estado da igreja logo após os dias dos apóstolos. E ele diz a ela: deixastes o teu primeiro amor. Capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 7. A árvore da vida no jardim do Éden foi guardada para que as pessoas não vivessem para sempre em seus pecados. Aqui, a árvore da vida é Cristo, e não há restrições contra se alimentar dela. Em um sentido real, todo cristão é um vencedor. Todo crente compartilhará dos privilégios prometidos a cada igreja. Não há cristãos que não comam da árvore da vida. Esmina. A visão profética de Esmina representa os anos desde o tempo dos apóstolos até o ano 313, durante o qual a igreja estava passando por uma terrível perseguição. Encontramos o vencedor em Esmina, no versículo 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eles poderiam ser torturados aqui embaixo, mas ele os conforta com o pensamento de que eles não teriam que morrer 2 vezes. Alguém disse: se você nascer 2 vezes, morrerá apenas uma vez. Mas se você nascer apenas uma vez, terá que morrer 2 vezes. Pérgamo. Pérgamo seguiu logo após o tempo da perseguição. Pérgamo significa 2 vezes ou muito casado, casada. Pérgamo era casada com o mundo. Constantino foi usado por Satanás para isso acontecer. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Versículo 17. O maná estava escondido na arca do Velho Testamento. Sobre a arca estava o propiciatório, onde o sangue era colocado. O querubim olhava para baixo para ele. Eles eles prefiguram Deus olhando para baixo em julgamento. O maná é uma figura de Cristo em humilhação. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6:51. No céu, você e eu vamos nos alimentar dele e desfrutar do fato de que ele foi uma vez um homem aqui embaixo. E ele permanece um homem para sempre, pois ele era o servo que teve sua orelha furada para servir eternamente. Êxodo 21:16. O Senhor nunca deixará de ser homem. A pedra branca, com o novo nome escrito, mostra sua aprovação secreta. Eu nunca saberei o seu, nem você o meu. É aprovação individual. Tiatira. Tiatira significa incenso queimando, o que é bastante característico desse sistema, o catolicismo. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 24-26. Porque a recompensa do poder sobre as nações é dada a essa igreja e não às outras. A Igreja Católica tem lutado pelo poder mundial durante todos os seus dias. Mas existem alguns verdadeiros crentes nesse sistema, de modo que o vencedor receberá em um dia futuro o que o sistema deseja agora: poder sobre as nações. Em associação com o Senhor, o vencedor receberá o que a igreja está buscando hoje. Isso não nos mostra quão impróprio é para nós estarmos buscando poder agora? Os crentes terão um lugar muito mais elevado do que este mundo. Vamos julgar os anjos. O Senhor quer que atravessemos esse mundo agora tão silenciosamente quanto pudermos.
Irmãos, são 9h30 em ponto. A gente continua a leitura desse texto ou a gente deixa para a próxima reunião? O que é que vocês acham? A gente pode ficar para a próxima, viu? Tá no bom horário. Devagar e sempre. Pronto, então para a semana a gente vê aí Sardes, né? O Sardo. Tira a gravação.